Então, possamos lermos juntos, como igreja, capítulo 1, versos 7 até o versos 11, que diz assim: em quem temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que faz superabundar para conosco em toda a sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito no qual havia proposto em si mesmo, com a finalidade de restaurar todas as coisas em Cristo, na dispensação do cumprimento dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, em união com Ele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade. Pode sentar, santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de sermos pecadores diante da tua santa lei, da tua santa graça, Senhor. Abençoa, Senhor, não somente os que estão aqui, mas também, Pai, aqueles que não vão chegar aqui nesta noite, ou aqueles que estão a caminho, traz eles também em segurança, Pai. Dá-nos a iluminação, Senhor, da tua palavra, para que possamos juntos compreender ela perfeitamente, Pai. Abençoa os ouvidos e a boca de quem vai falar também, Senhor, como instrumento da tua santa e rica vontade. Que tudo isso que nós fazemos aqui é para o louvor e honra do teu santo nome e para a tua glória, ó Senhor. Então nós te agradecemos por toda essa exposição com a tua amada igreja. Amém, Senhor. Eu não sei se os irmãos já tenham lido antes esse livro, essa epístola de São Paulo. Se vocês fazem leituras coordenadas para entender o que é que Paulo está dizendo, todo o capítulo 1 está falando de doutrina para a igreja. A pregação é uma doutrina, agora ela é expositiva, porque a gente traz o esboço de verso por verso, ou de bloco por bloco, trazendo aqui os originais do grego, a mentalidade daquilo que a igreja ela defende, santos. Então hoje aqui, dos versos 7 ao 11, introduz uma mensagem no coração do mistério da redenção, porque era uma coisa que estava oculta e que foi revelada. Então tudo aquilo que foi revelado não é mais oculto. Então não existe mais uma revelação de Deus, porque ela foi descortinada para a igreja. Aqui onde a obra eterna de Deus, ela se manifesta no tempo, por meio de Cristo, diz o apóstolo Paulo, revelando não apenas o meio da salvação, mas o seu fundamento último na vontade soberana do próprio Deus. É aquilo que o texto inicia-se, dos versos 1 ao verso 5, e agora ele está dando desdobramento, como Deus está fazendo isso. Aqui o apóstolo conduz o leitor da realidade objetiva da redenção, consumada na cruz, até a dimensão cósmica do Senhor Jesus Cristo, mostrando que a salvação não é um evento isolado, amados, da experiência humana, mas faz parte de um propósito eterno que abrange todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Então o que é que Deus está fazendo com o apóstolo Paulo? Deus está mostrando a Paulo tudo aquilo que estava na sua mente. Deus está mostrando a Paulo, essa é a minha vontade com relação à igreja, e eu mostro como eu salvo pecadores. O texto inicia com a afirmação de que nele temos a redenção pelo seu sangue, estabelecendo de uma forma inequívoca que a salvação é uma obra substitutiva, sacrificial e eficaz da parte de Deus. Então observamos que Deus trabalha com sacrifícios ainda. Ele trabalhou aqui de uma forma substitutiva, ele substituiu um por outro, e também um sistema chamado penal. Ele tem que pagar a pena para que Deus possa salvar pecadores. Então Paulo mostra como Deus salva pecadores. Hoje, na cosmovisão da maior parte da comunidade cristã, as pessoas acham, as pessoas pensam e as pessoas creem que Deus salva de todas as formas. Não existe formas, irmãos. Existe a forma adequada
que Deus salva pecadores. Então não existe essas colocações que é feita na igreja, que Deus pode salvar o indivíduo por qualquer meios, por qualquer canais. Isso não tem apoio dentro das Escrituras, porque a forma de eu trabalhar ainda é a mesma do Antigo Testamento. O sangue de Cristo aqui, irmãos, não apenas ele possibilita, a redenção, mas garante um modo definitivo, assegurado, a remissão de todos os nossos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Se vocês entendem como Deus trabalha, como Deus é e como Ele faz, não pode gerar dúvidas do que é salvação. Existe hoje uma grande dificuldade da massa evangélica de expressar aquilo que crê. Eu não estou falando de crer o que a denominação defende, estou falando de crer aquilo que a Escritura defende, que essa é a verdadeira crença. De expressar pontos como o que é salvação. Você vê, em pleno século XXI, meu irmão, se você perguntar a algumas pessoas o que é salvação, você vê que tem pessoas que demoram a responder o que é salvação. Salvação de quê? E por quê? E para onde? As pessoas não têm a mínima percepção, a mínima ideia do que nós somos salvos. Então, observe se isso é verdade. Como as pessoas estão evangelizando as outras? Em que sentido é a evangelização? Se eu não conheço o que é salvação, se eu não conheço de que eu estou sendo salvo, e as ferramentas que Deus usa para salvar o pecador, e o sistema que Ele abrange para salvar pecadores. Aí você observa, essa é a igreja contemporânea. Essa é a igreja que defende que Cristo salva pecadores, mas não sabe explicar como Deus salva pecadores. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele mostra com uma forma abrangente como ele faz isso. Ele aprofunda essa realidade ao afirmar que Deus nos deu a conhecer o mistério da sua vontade. Uma coisa que estava oculta desde a criação do mundo. Foi passando os séculos e ninguém sabia o que Deus tinha em mente. Quando chega no primeiro século, Deus revela ao apóstolo Paulo: essa é a minha vontade com relação a eles que estão na terra. Uma coisa que eles não sabiam, mas agora vão saber por a sua boca. E Paulo começa a dizer que o mistério que estava na mente de Deus é este daqui. Ele começa a mostrar como Deus vai salvar esses pecadores. Então aqui Paulo introduz que este conhecimento desse mistério foi segundo o seu beneplácito. Esse mistério, ontem oculto, agora revelado em Cristo como centro da história redentiva. Cristo é a pérola principal do trabalho de Deus. Não existe outro elemento, outro ser que Deus ame mais se não for Ele. Ele é o ponto central de todo o cosmos. Ele é a ferramenta principal de Deus para que Deus faça todas as coisas. Deus ama Ele 100%, irmãos. E a história do mundo só é o que é por causa dele. E diz que no qual todas as coisas são recapituladas. A unidade de todas as coisas em Cristo demonstra que a redenção não é apenas individual, mas também cósmica, apontando para uma restauração da ordem criada sobre o governo perfeito do Filho. O mundo hoje se encontra em caos moral. Chamamos isso dentro da teologia reformada de depravação total, onde até a natureza, a fauna e a flora, ela geme pedindo o dia da libertação. Então todo o cosmos, por causa do pecado, está em decadência. Cristo promete restaurar todas as coisas como era no princípio, irmãos. Todas as coisas serão reajustadas, porque elas estão fora do nível. A igreja é que sai de um patamar e entra em outra. Então a igreja, sendo uma das partes do reino de Deus, ela é a única que está sendo ajustada. O restante da humanidade encontra-se, todos eles, do mesmo nível ainda, em pecados e desajustados. Então Paulo quer mostrar que Deus tem um plano para salvar pecadores, e como é que esse plano ele entra em ação. Ao tratar das bênçãos ou da herança dos santos, o apóstolo liga inseparavelmente a palavra eleição, predestinação e consumação.
Aqueles que foram predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, também são selados com o Espírito Santo. Essa palavra, irmãos, selo, propriedade, batismo com o Espírito, todas elas estão ligadas com a mesma raiz. Nós falamos aqui em doutrinas que o batismo com o Espírito Santo, ele é a parte que une a igreja a Cristo. Sem batismo com o Espírito, ninguém consegue entrar na realidade de Deus. Pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo, elas não vão entrar no reino de Deus. Somente os que foram selados com o Espírito Santo, esses penetram no reino de Deus. E por falta de uma compreensão adequada do que significa batismo, que as pessoas pensam que batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, como em Atos capítulo 1, versos 8 fala: e recebereis sobre vós poder ao cair sobre vocês o Espírito Santo. Ali não se trata de poder que o Espírito Santo estava dando à igreja. Ele está confirmando, santos, que a igreja ela está unida ao Espírito Santo e o Espírito Santo está unido à igreja. Ali não é o batismo com o Espírito Santo, ali é as evidências que o Espírito Santo vai estar agindo dentro dessa igreja. As pessoas pegam aquele verso e dizem que aquilo ali é o símbolo do batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, ele tem a mesma tonalidade de que batismo nas águas. Para que serve o batismo nas águas? O batismo serve para introduzir um membro dentro da aliança física de Deus, que chamamos de igreja visível. E o que é a igreja visível? É a comunidade dos santos quando eles estão reunidos. Então, para estar dentro dessa comunidade, é preciso que haja um batismo para identificar que aquele membro está arrependido de seus pecados, que ele aceita a sã doutrina e que ele quer fazer parte da comunidade cristã. Da mesma perspectiva, o batismo com o Espírito Santo ela introduz o indivíduo dentro do corpo de Cristo. Então, hoje as pessoas acham que a igreja está dividida em duas partes. Uma parte que é essa igreja batizada e outra que não existe isso. Todos os crentes, como diz o apóstolo Paulo, eles são batizados com o Espírito Santo, queridos. Então a salvação, ela é apresentada como um ato trinitário, planejado pelo Pai, realizado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo à sua santa e querida igreja. E por fim, irmãos, essa parte introdutória, o texto culmina na exaltação de Cristo como cabeça sobre todas as coisas, especialmente da sua igreja, que é o seu corpo. Aqui a eclesiologia se ancora na cristologia. A igreja existe porque Cristo reina, e ela participa da plenitude daquele que enche tudo em todos. Aí quando nós entendemos essas coisas, quando eu compreendo que Cristo preenche tudo, que sem Ele a gente não pode fazer nada, e Ele é o cabeça da igreja, aí nós descansamos que o projeto que Deus fez, Ele fez bem feito. Foi para salvar a sua igreja. A salvação não é para o mundo completo, mas é para pessoas que estão no mundo, que a Bíblia chama de eleitos, segundo a minha vontade. E todos esses eleitos, eles serão salvos. Tem eleitos que ainda são desconhecidos de Deus. Desconhecido quer dizer que ainda não houve o processo de novo nascimento e de conversão. E tem eleitos que ainda não nasceram ainda, que vão nascer, santos. Então a igreja, ela precisa ser completa por esses que estão faltando. Quando as pessoas falam da volta de Cristo, eles não têm a percepção de que esses elementos têm que estarem completos até o dia da igreja estar firme. O primeiro ponto que eu separei aqui para vocês chama-se redenção consumada, que está aqui dos versos 7 ao 10, que diz: o texto inicia com uma declaração antológica que diz: nele temos redenção. Veja como é que Paulo coloca: nele temos a redenção. O verbo está no presente indicativo, portanto é uma realidade já possuída. Não é uma coisa que eu vou possuir, porque o verbo possuir é ter. Então aqui ele está dizendo que está no presente indicativo, quer dizer que é uma coisa que já aconteceu aqui, o presente já aconteceu. Então ele aponta para dizer que essa realidade já é possuída.
não meramente esperada. Então a palavra redenção no grego carrega o sentido de libertação mediante o pagamento. Quando a cristandade não entende que a coisa foi paga, ele acha que a igreja está em débito. Eu vejo muitos esses verbetes no meio da igreja, quando diz assim, a dívida foi paga, o preço foi pago, mas as pessoas quando dizem o preço foi pago, eles talvez não entendam o que significa a expressão redenção e pagamento. Nós estávamos, veja como o verbo aparece, nós estávamos, o verbo está, agora aparece não no futuro e não no presente, ele aparece no passado. Estávamos o quê? Em dívida com Deus, não estamos mais. A dívida não foi paga? Se a dívida foi paga, significa que a redenção foi consumada. Jesus, quando disse está consumado, ele não disse que ela precisaria estar em algum ponto no futuro concluída, porque as pessoas imaginam que eu não sou salvo hoje, porque ainda falta ser preenchido algo. Quando nós vamos fazer evangelismo, nós observamos que as pessoas levam salvação para si própria. Se você fazer a desconexão de você, aí você entende. Por que você é salvo? Não, porque eu tenho que ser fiel a Deus. Então essa fidelidade vai me levar até o último dia da minha vida. Aí naquele último dia, o Senhor vai peneirar essas obras e vai ver se elas estão boas, para que eu seja salvo. Porque ele entende que salvação é um processo futuro e que salvação depende dele. Que isso é pelagianismo dentro da igreja, não é nem arminianismo, porque Armínio não defendia isso, irmãos. Quem defendia esses pontos negativos, antibíblicos, era um monge chamado britânico Pelágio. Então Pelágio dizia que salvação é por méritos e tem que fazer as obras. Aí a igreja contemporânea de hoje acredita que para ser salvo, eu tenho que ser fiel a Deus. Não precisa ser fiel a Deus, santos, para ser salvo. Nós entendemos do ponto de vista da ótica reversa. De fato, temos que ser fiéis, mas não para sermos salvos, santos. Porque se eu tentar mover um músculo meu para ser salvo, o que é que acontece? Eu tenho que praticar a obra. Porque não existe fidelidade apenas de braços cruzados. Então, para que eu seja salvo, em termos de fidelidade, eu tenho que praticar as obras. Aí quando Paulo esboça aos próprios Efésios, no capítulo 2, ele vai desconstruir a teologia de obras. Ele diz, não por obras, mas por aquele que chama. Porque a salvação ainda é um processo de graça. O que é a graça, irmãos? Para a igreja, em relação da igreja, é um favor imerecido que esses pobres, miseráveis pecadores se encontram num estado de depravação total, que eles não têm a mínima condição de se salvarem. Então é por isso que eu tenho que salvá-los. Agora, da perspectiva de satisfação, que nós vamos falar disso lá na frente, a salvação é por obras, porque Deus exige que a obra seja paga. Tem que ser paga. Então, quando ela é paga, os beneficiários não fazem nada, é por isso que é por graça. Aí a igreja não entende a separação de graça e de justiça. Satisfação penal é a justiça e a graça é o recebimento de favores de pessoas imerecidas como eu e você. Então isso é a definição que Paulo vai falar aqui. Então quando eu não entendo o processo, quando funciona, eu acho que salvação é por mim, que é por obras, é por fidelidade. O mesmo sistema da igreja do Antigo Testamento, que é os judeus. Os judeus acreditavam que eram salvos porque eles estavam obedecendo a Yahvé. Não é por obediência. Deus nunca salvou ninguém por obediência. Isso é uma falsa percepção. Então, esta palavra grega, que significa aqui redenção, carrega o sentido de libertação, mediante pagamento de resgate, evocando o contexto veterotestamentário da libertação do cativeiro. Se você entende o que é escravidão, você vai ver que não há possibilidade do escravo se soltar. Se você entende o que é um senhor, você sabe que também não há possibilidade do escravo se soltar e se libertar do seu senhor. Existem dois tipos de senhores, a palavra Kyrios tuteu e Kyrios diabolou. Veja, Kyrios tuteu, Yahvé, que é o Senhor Deus, ele é o Senhor de toda a majestade do cosmos. A igreja serve a ele.
Quando Paulo usa as expressões Kyrios, que é Senhor, ele está dizendo simplesmente que a igreja agora serve à justiça de Deus. Ao mundo ele diz a mesma coisa. Kyrios, tu diabolos, significa é o Senhor, o teu Senhor é o diabo. Então a igreja não serve mais ao diabo, a igreja serve a Cristo. A igreja servia ao diabo. Aí quando nós vamos falar disso para a sociedade, parece que é um bicho de 7 cabeças. Diz assim, você serve ao diabo. As pessoas ficam assim irritadas quando a pessoa diz isso, porque é realidade, elas não suportam ouvir a sã doutrina, elas acham que servem a Deus. Só existem 2 caminhos, céu e inferno. Só existem 2 senhores, Deus e o diabo. Se eu não estiver com Deus, eu não sou neutro para estar servindo em cima do muro, eu estou com o diabo. E se eu estiver com o diabo, eu não estou com Deus. É o que a Bíblia fala, santos. Essa é a perspectiva bíblica do que ela fala. Então essa libertação significa que você foi liberto de alguém. Nesse caso, a igreja liberta do diabo. Mas o mundo continua ainda escravo. Então essa palavra redenção significa que é um ato de libertação. Na Lei Áurea, o que acontecia com a Lei Áurea aqui no Brasil? O Brasil é um dos maiores exemplos de escravidão, como nunca houve na história da humanidade. O Brasil exportava homens e mulheres e crianças para ser escravos. Claro, os africanos se viram como escravos. Eles não tinham direito de nada. O direito de um escravo é não ter direito, irmãos. Essa era a perspectiva de escravidão. Final de semana, o escravo não poderia pedir para passear, curtir o feriado. Não tem isso. Isso é escravidão. Então, da mesma forma, o diabo aprisiona os seus. Não permite que eles vão adorar a Deus, porque eles estão mortos em pecados e servem a Ele. Então, a libertação, primeiramente, é do pecado. E depois o homem é liberto da condenação de Deus, que Deus vai lançar as pessoas no inferno. Esse Deus amoroso aí que as pessoas pregam, vai lançar as pessoas do inferno. É por isso que a palavra condenação, redenção, é da ira de Deus. Deus está irado e vai punir a raça humana. Então o homem está sendo liberto também da ira de Deus. A redenção é da ira de Deus. O pagamento é a Deus. Pagamento de libertação, que o homem estava preso nos seus pecados e ele não poderia servir a Deus. Então o meio dessa redenção é explicitamente definido pelo sangue, irmãos. Não há espaço aqui para teorias morais ou meramente exemplares da cruz. O sangue indica sacrifício substitutivo, expiatório e penal, porque vai haver uma substituição, vai haver expiação e vai haver o código penal. Deus trabalha com o código forense, ele não muda a tática dele, quem muda são os homens. Deus sendo imutável, ele não muda com relação àquilo que ele cria. Cristo não apenas abre o caminho, ele paga efetivamente o preço, santos, da libertação. O plano eterno de Deus, que conhecemos como decreto dele. Tudo que você quer saber sobre Deus está lá no decreto dele. Eu quero conhecer o que ele pensa, está dentro do decreto. Eu quero saber o plano de salvação, está dentro do decreto. Eu quero saber sobre o caráter, seus atributos, está lá dentro do decreto dele. Ele manifesta-se através dos seus decretos. Ele envolve vários aspectos da salvação da igreja, como, por exemplo, 2 aspectos, um interno e outro externo. Aí eu tenho que conhecer a parte interna de Deus, que é para conhecer a parte externa de Deus. A predestinação, a eleição, a reprovação e concursos dele, esses são aspectos conhecidos como internos, porque é dele. Não foi revelado para a raça humana dessa forma. Então esses aspectos internos pertencem ao próprio Deus. Agora os externos podemos conhecer como um corpo humano, sangue, sacrifício substitutivo e o penal. Essas partes externas estão também relativamente ligadas às outras. Aí quando eu não conhecer as partes internas e a externa, aí você não entende como Deus salva pecadores. Deus precisa de um corpo, Deus precisa de sangue e Deus precisa de um sacrifício para fazer. Para que o Código Penal aceite. O Código Penal pede corpo, sangue. O corpo é uma vida humana, ele pede sangue dessa vida humana. Então veja que ele está pedindo várias coisas para ser consumado.
Aí quando eu entendo que salvação é por meio de obras, é a justiça de Deus, que Deus exige que a sua justiça seja paga. Então quem vai pagar essa justiça? É Cristo. Aí quando Cristo paga, os beneficiários são salvos pela sua misericórdia, não pela justiça. Porque a justiça do homem não pode cobrar isso de Deus, mas a justiça de Cristo pode pagar a Deus. Essa é a realidade que a raça humana ainda precisa entender. Isso quer expressar aqui que Deus, ele não muda, irmãos, do seu plano. Ele diz que não cabe agora explicitá-los de uma forma completa aqui no capítulo que nós estamos lendo. Deus sendo o ser perfeito que é, ou seja, todas as qualidades exigidas para isso é dos seus atributos. E um dos seus atributos que faz parte dele ser o que ele é a imutabilidade. Ele não muda. Deus não sofre pressão externa para mudar a coisa. Quando nós estamos apertados, nós mudamos, irmãos, dependendo da situação. Nós somos mutáveis. O ser humano é um ser mutável, ele muda, mas Deus, ele não muda. Desde o Antigo Testamento, Deus trabalha com o Código Penal, o Código Forense. Ele precisa de uma oferta, que é uma vida, ele precisa tirar o sangue dessa vida e ele precisa cumprir a sua justiça com esses dois elementos, o corpo e o sangue e o sacrifício, para que a justiça seja paga. Deus ama sangue. Alguns chamam de sanguinário. Ele é muito sanguinário porque ele ama o sangue. O sangue, irmãos, é onde está a vida do ser. Sangue transmite vida. Não é por isso que ele quer sangue? Porque o sangue transmite vida para os mortos. Se a igreja estava morta, ela precisava de sangue. Aí o sangue de Cristo dá vida às pessoas. Aí Deus sabe que sangue é um elemento fundamental para manter a união com a raça humana. O homem só vive hoje por causa do sangue. Se tirar o sangue dele, ele morre. Porque sangue, em Levítico, diz que sangue é vida do ser humano. Então essa vida vai ser dada ao homem de fato. Agora o sangue é o sangue real, o sangue de Cristo, que vai purificar o pecado e vai libertar o homem desse pecado e vai dar vida eterna a ele. Mas é o sangue. Deus precisa desse sangue. Aí Deus, quando olha para a terra, o que é que ele vê? Não vê sangue perfeito, ele vê sangue imperfeito. Sangue misturado com o pecado não serve, meu. Tem que ser um sangue puro. Observa que no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles faziam uma fila gigantesca até chegar ao sumo sacerdote. A oferta passiva pelo pecado, o ofertante chegava diante do sacerdote e levava o cordeirinho, a rolinha, o pombo, o cabrito, seja lá o animal que for para ser abatido. E o sacerdote apalpava assim ele, abria os olhos dele e fazia o trabalho linear para ver se ele estava enxergando, o ouvido para que ele escutasse, apalpava para ver se nele tinha algum defeito físico. Observou, está perfeito, leva para matar. E animais imperfeitos, eles não eram imolados. Isso simbolizava o quê? Que o futuro do animal que ia ser imolado por nós teria que ser perfeito, meu irmão. A Isaías descreve que na sua boca não achou um dolo sequer, uma falha não achou em Cristo, nem moral e nem física. Espiritual, 100% o homem, está pronto para o abate, ele é perfeito para isso. Então essa perspectiva de Deus salvar pecadores do Antigo Testamento ainda continua naquele período do primeiro século. Então ele tinha a oferta, tinha o sangue, o sacrifício para a remissão de pecados. Então era necessário compreender bem esses elementos envolvidos. O apóstolo Paulo vai explicitar este assunto de forma altamente bíblica e forense. Parece que a igreja entende o lado bíblico, mas não quer entender o lado forense. Porque se ela não entende o lado forense, que é a justiça, ela fica com um entendimento incompleto da coisa. Ela tem que entender completo. Por que não pode ter dúvidas? Porque você tem que entender perfeitamente como é que ele salva. Aí quando você entende como ele salva, você fica em paz com Deus. Então ele abre a exposição da seguinte forma: em quem temos a redenção. A igreja recebe a porção da graça de Deus pela redenção que Cristo realizou na cruz. A cruz é o altar de Deus, o sacrifício é Ele, Cristo. Aí Deus, eu preciso do corpo e do sangue dele
para que eu possa salvar aqueles pecadores. Então a palavra redenção significa literalmente resgate. Deus só pode resgatar pecador em Cristo. Fora de Cristo não tem resgate. Não existe outro meio para salvar pecadores se não for Cristo. Deus resgatou os seus eleitos, caídos em pecados e delitos, da condenação eterna das vossas almas. Não existe almas boas. Não existe, porque o padrão de bondade, quem mede é Deus. Não é a raça humana que mede o que é bom. Então Deus mediu pela sua vara a raça humana e disse: todos não prestam, estão contaminados pelo pecado. Nada que saia das veias deles, dos pensamentos, das palavras, das obras deles presta, porque estão contaminadas pelo pecado. As melhores obras estão mescladas pelo pecado, então não presta. Depois que eu reajustar o homem, eles vão começar a praticar as boas obras. Aqui eu digo que é boas para eles, porque eles não sabem o que são boas obras. Você vê que os verbos apontam para o futuro. Nós somos chamados para as boas obras, fomos preparados para as boas obras, mas antes não tinha obras não, porque todas as nossas obras, como disse o profeta Isaías, são como trapos da imundície. Então essa é a perspectiva de que Deus salva pecadores caídos em delitos e pecados da condenação eterna. Esse resgate, teologicamente falando, irmãos, a expressão máxima de Deus, usar a sua misericórdia. Aí você vê que Deus usa a misericórdia em segundo plano, mas em primeiro plano ele usa justiça. A igreja hoje diz que primeiro é a misericórdia para depois ser a justiça. Deus disse: não pode ser, porque primeiro tem que ser a justiça para depois ser a misericórdia. Eu nunca vi, santos, em um lado humano, uma carroça transportando bois. É o que a igreja faz hoje. A carroça, ela puxa os bois, porque se a carroça puxa os bois, a ordem dos fatores estão erradas. Uma coisa só pode ser o que é quando ela é logicamente. E o que é lógica? É os bois puxando a carroça, santos. Nesse sentido, a justiça é primeira, porque o homem tem que primeiro trabalhar para receber. Então Deus fez o que com Cristo? Ele trabalhou, fez o sacrifício, morreu, e agora a misericórdia entra, que é o recebimento do pagamento, santos. O pagamento é a justiça de Deus, ele requer justiça. Então o pecador, ele sai dessas condições de dívida e agora estão pagas em Deus, santos. Então a igreja contemporânea conhece muito pouco sobre isso, achando que Deus é apenas amor. Não se trata de amor, irmão. Ninguém tem dúvidas que Deus é amor, não. A expressão está de forma errada. Nós sabemos que Deus é amor. Agora, onde é que entra o amor de Deus? O amor de Deus não está desassociado da sua justiça e nem da sua misericórdia. Porque as pessoas acham que se Deus lançar uma pessoa no inferno, Deus não é amor. Deus não é amor, porque Deus não quer lançar ninguém do inferno. Irmãos, se Deus não quer lançar ninguém no inferno, por que foi que ele criou o inferno? Veja que coisa ilógica. Se Deus não quer lançar ninguém no inferno, e por que foi que Deus lançou, e por que Deus criou o inferno? Porque não, que Deus ama todos. Deus não ama todos, irmãos. Deus ama o diabo, irmãos? Deus não ama o diabo. Então eu já começo a desassociar que está errado. Se Deus ama todos, Deus é obrigado a amar o diabo. Deus é obrigado a amar os demônios, porque Deus não ama todos. Então coloca eles dentro do amor de Deus. Mas por que Deus não ama? Porque Deus os odeia, santos. Os demônios e o próprio diabo. Deus também odeia os incrédulos, porque eles ofendem a lei dele. Aí nós observamos que o amor de Deus está sendo mal difundido, está sendo mal passado para a sociedade. Agora Deus ama com dois tipos de amores, irmãos. Esse amor aqui, que a gente está falando aqui no capítulo de Efésios 1, é o amor especial, o amor que ele salva pecadores. E esse amor é só dado a uma classe de pessoas, que é a igreja.
É a igreja, ela é exclusivista. Por quê? Porque somente ela se apropria disso, ninguém mais. Então não adianta a igreja que está aí dizendo que Deus ama a todos, que Deus quer salvar a todos, porque quando nós abrimos as Escrituras, Deus não quer salvar o diabo, Deus não quer salvar demônio, Deus não quer salvar incrédulos, não eleitos. Ele não vai salvar, santos. É o que a Bíblia diz que é verdade, que incomoda as pessoas, mas é a verdade. Aí Paulo mostra que essa é a verdade. E para tratar do pecado do pecador e a sua relação com a salvação, eles precisam conhecer a relação entre misericórdia e justiça divina. Porque a falta de compreensão de justiça e misericórdia faz com que o pecador trabalhe fazendo hora extras de graça. Ele está fazendo hora extra de graça, que Deus não vai pagar essa hora extra dele, não. Essa hora extra que eu estou te falando é o trabalho que ele está fazendo em vão, que ele acha que está fazendo o trabalho para Deus. Não aceita trabalho? Então eu estou trabalhando em vão para Deus. Então essa hora extra, que é as obras, elas não são contadas, irmãos, porque elas são pecaminosas. Se você faz obras para Deus, para ser salvo, você está em pecados. Se você tenta ser fiel a Deus para ser salvo, você está em pecados, porque você está anulando uma tal de graça. Aí Paulo disse que a graça deixa de ser graça. A obra dilui a graça, a obra acaba com a graça. É isso que ela faz. Aí Paulo diz, já que ela não pode fazer isso, porque ela não existe, alguém tem que compreender isso, que justiça é uma coisa e misericórdia é a outra. A resposta correta não é escolher entre misericórdia ou justiça, mas afirmar que Deus salva o pecador por meio da misericórdia, satisfeita plenamente da justiça de Cristo. Troca essa palavra justiça por obras. É ela. Agora não é a tua obra, não. É a obra de quem? De Cristo, que salva pecadores, que a Bíblia chama de justiça. A obra de Cristo é chamada de justiça. Aí Deus aceita a obra dele, mas não aceita a tua. Por que ele aceita a obra dele? Porque é perfeita, não tem variações, ela é perfeita. E por que Deus não aceita a tua obra para ser salvo? Porque você é um pecador depravado, moralmente, espiritualmente depravado. Já que Deus não pactua com pecados, já que Deus não pactua com mortos, é por isso que ele não aceita a tua obra. É por isso que ele não aceita. Você está em pecados, você tem que entender isso. Já que Cristo é fora de tudo isso, ele aceita a obra dele. Altamente por isso, santos. Então a justiça de Cristo, ela é bem feita. Ou seja, irmãos, Deus salva o pecador por sua plena misericórdia, mas exige que a obra de Cristo seja realizada, que conhecemos ela por justiça. Por quê? Porque se o salário do pecado ainda é a morte, e por causa desse pecado, ele precisa realizar a justiça de Cristo. Ele não precisa pagar, irmãos. Ele não precisa limpar esse pecado. E como é que ele limpa? Não é através das obras, não é através da sua justiça que ele fez isso. Quando ele estava para morrer, ele disse isso: se eu não for, vocês não vão ser salvos, não. Se não houver ele pendurado na cruz, se a igreja entender que a cruz é uma maldição com relação do modo geral, está errado. A cruz é maldição em que sentido, irmãos? No judaísmo, um criminoso, quando era posto na cruz, é por causa dos crimes dele. Aí tinha um do lado direito e do lado esquerdo de Cristo, mas ele não era corrupto. Agora entenda, viu? Por que ele é chamado de corrupto, Cristo, viu? Não é por aquilo que ele fez, não, viu? É por aquilo que ele não fez. Porque se o ladrão da direita era um criminoso, ele merecia estar na cruz, e o lado esquerdo também, que estava na cruz, ele merecia, porque era outro depravado, bandido, criminoso, ele merecia estar na cruz, mas Cristo não merecia estar na cruz. Então a cruz foi feita para criminosos, fora da lei. Jesus não está fora da lei, ele estava dentro da lei. Agora, por que a teologia chama Cristo de pecador, nesse sentido? Porque ele carregou os nossos pecados, ele carregou as nossas obras malignas, foi transportado para ele a carga pecaminosa no ombro dele. Foi por isso que ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi chamado de maldito por nós. Foi por isso que ele foi malfeitor. Então Deus mata ele pelo pecado, não dele, mas pelo pecado da igreja. Isaías disse que ele carregou os nossos pecados.
Ele transportou as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta, estava sobre ele. Foi por isso que ele morreu? Ele morre como um criminoso. Por quê? Porque ele aderiu todas as nossas práticas pecaminosas. Todo o nosso pecado estava nele. Não é por isso que ele morre, irmãos? Aí Deus mata ele para limpar o pecado da igreja. Aí você vê agora por que se chama assim morte substitutiva. Houve uma substituição. Quem deveria estar na cruz éramos nós. Aí Deus troca, bota ele e tiramos nós. Aí agora a morte que estava sobre nós foi retirada, irmãos. Porque ele não morreu. Depois que morre, o pecado também é exterminado. Não há mais o que Deus olhar para nós e nos condenar. Por quê? Porque o pecado foi extirpado. Não foi paga a dívida, meu irmão. Veja que coisa. A dívida foi paga. Algum cristão ainda diz: eu preciso ser fiel para ser salvo. Então ele está dizendo que a dívida não foi paga. Porque ainda falta ser algo completo. É uma falta de percepção de justiça e uma falta de compreensão do que significa misericórdia. Aí Paulo explica que a cruz é o setor onde a dívida foi paga. Não há mais dívida, irmão. Se não há mais dívida, meu nome foi limpo do SPC, eu posso comprar à vontade. Porque o nome não foi limpo, agora eu não posso chegar para fazer uma compra e dizer lá, o senhor está com dívida. Eu vou dizer, minha dívida foi paga, eu paguei. No SPC não devo mais nada, então eu posso comprar à vontade. A dívida foi paga, irmãos. Deus não pode lançar você no inferno, sabe por quê? Porque ela foi paga. Cristo pagou a dívida, com o corpo dele, com a sua justiça, com as suas obras. Então entenda isso. Aí Paulo quer dizer que o sangue que Deus usa serve para matar a eliminação do pecado. O pecado não tem mais moral contra a igreja em relação de lançá-los no inferno. Não pode mais. Agora, por que o mundo vai ser lançado no inferno? Porque o pecado deles não foram pagos, irmãos. Todos eles vão para o inferno. Sabe por quê? Porque Cristo não pagou o pecado deles. Veja o perigo que eles estão a viver. Paulo disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, aqueles que Cristo morreu, o pecado foi pago. Aí Paulo quer mostrar isso aqui no capítulo 1 de Efésios, que Deus usou a sua misericórdia em segundo plano, porque a primeira ação de Deus foi trabalhar para matar o pecado, que é a justiça de Cristo. Aí quando ele faz isso, nós somos libertos. Deus exerce misericórdia sem violar a sua justiça. Não tem arrumadinho não, santos. Nós encontramos essas expressões aportuguesadas aqui no Brasil, porque o Brasil gosta disso, né? O velho arrumadinho. Para eu conseguir um emprego tem arrumadinho, para eu ser libertado de um presídio tem arrumadinho. O carcereiro vai lá, dá uma cochilada, deixa a chave. O carcereiro vai lá, abre a grade sem querer, o cara sai. De repente aparece dólares no bolso do carcereiro, ele não sabia como foi que aquilo apareceu, mas o cara foi solto. Isso é arrumadinho. Em Deus não tem isso não. Ele vai continuar sendo preso para sempre, ou ele vai ser solto para sempre. Não há essas expressões. Mas essas expressões encontramos dentro da vulgaridade da nossa literatura portuguesada. Mas dentro da literatura de Deus, não há como barganhar com Deus, não há como trapacear com Deus, santos. Sem condições. Ou você é salvo, ou você é condenado. O pecador não precisa apenas de perdão, ele precisa que a justiça de Deus seja satisfeita. E o que é a justiça satisfeita? A cruz foi satisfeita. Satisfeita, irmão. A igreja do primeiro século entendeu isso. Uma vez salvos para sempre. Porque a dívida foi paga. Somente uma mente despojada das verdades do Evangelho é que crê que salvação se perde. Somente uma mente desprovida do conhecimento bíblico é que rejeita que salvação se perde. Porque uma mente que está agrupada com o Espírito Santo, uma mente olhando para Paulo e os Escritos, quando Paulo argumenta que salvação não se perde, é porque Paulo está olhando para a cruz, não está olhando para ele não. Paulo disse: olha, miserável homem que sou.
Ele disse para ele próprio: quem libertará o corpo dessa morte? Da morte? Quem? Aí ele olha: Cristo faz isso. Cristo faz isso. Se um dia fosse possível fazer com que a cena acontecesse, que a gente vê em filme de ficção, um indivíduo morre, pega aquela escada rolante e vai para o céu, sempre é para o céu, ninguém desce para o inferno não. Aí chega lá, que depois dá o destino, né? Aí está lá 2 anjos lindos na porta do céu, aquelas grades gigantescas, e os caras lá olhando para o pecador e perguntam: o que queres? Eu quero entrar no céu. E o anjo pergunta assim para ele: por que eu devo deixar você entrar? E o cara ficou calado assim, ó, o filme mostrando. Ficou calado um bom tempo. Ele disse: realmente eu estou aqui tentando lembrar o que é que eu fiz de bom. E ele dizia assim para o anjo: eu não fiz nada de bom para merecer entrar nos céus. Agora eu posso dar uma resposta ao Senhor. O sangue de Cristo me autoriza a entrar aí, irmão. Aí o filme mostra que as portas se abrem e os anjos deixam o pecador entrar. Ou seja, ele só entrou, não foi por ele não, ele entrou por causa do sangue que lavou ele, santos. Aí ele disse: só resta uma única esperança para mim. Aí o anjo pergunta: qual é? Ele fez: o sangue do Nazareno. Ele me libertou dos meus pecados. Então é Ele que faz com que eu entre na eternidade. Então Deus pega a sua justiça, pega o sangue do ofertante e lança esse sangue dos pecadores. Se esse sangue não bater nos pecadores, eu tenho remissão de pecados. Ele não consegue entrar, santos. Essa é a realidade. Essa é a parte que a justiça é satisfeita. A solução divina que Deus fez para isso, qual foi? Justiça satisfeita, plano perfeito. A teologia ensina especificamente que a cruz é o ponto central onde justiça e misericórdia se encontram. Cristo assume o lugar do pecador e sofre a sua penalidade. Quando isso acontece, irmãos, Deus agora mantém a sua justiça, punindo o pecado do eleito em quem? Em Cristo. O pecador merece a morte, mas Deus realiza o ritual da expiação. Troca do pecador por Cristo é perfeita em si. Aí agora sim o pecador tem salvação, porque a troca foi realizada. Deus mata o filho no lugar do pecador. Então Deus perdoa os pecadores por causa de Cristo. Quando Deus olha para o pecador, Ele não está olhando para o pecador em si. Quando Deus olha para a igreja, Ele não olha para a igreja em si como ela é, mas Deus está olhando para Cristo. Quando Ele olha para a igreja, Ele olha Cristo, irmãos. Por isso que Ele ama essa igreja, por causa de Cristo, não é por causa da igreja. Porque todos nós somos imundos em relação ao Criador. Aí Deus ama a igreja, é por causa dele. Então Deus retira a culpa do pecador por causa da instrumentalidade da morte de Cristo. A culpa do pecado original é cancelada pelo fator chamado sangue. O pecado original significa o resultado do primeiro pecado, ou a consequência do primeiro pecado. E qual foi a consequência? Morte. Então Deus agora está matando homens e mulheres e crianças por causa de Adão. Deus agora está matando crianças e homens e mulheres por causa da transgressão de Adão e Eva. Aí quando chega na cruz, Deus cancela este fator, porque o sangue de Cristo purifica o homem de todo o pecado. Então o pecador agora é absolvido de sua transgressão contra as leis de Deus. As leis de Deus é contra o pecador. As leis de Deus matam o pecador. Aí Paulo chama ela de quê? Lei da morte. Veja como é que Paulo usa a expressão da lei de Deus. Ela é a lei da morte, porque se o homem não estiver enquadrado nela, vai morrer. Porque o salário do pecado contra essa lei é morte na certa. É morte. Quando o homem peca, ele está transgredindo a lei. O primeiro ato do casal federal, chamado Adão e Eva, quando eles pecaram, eles transgrediram a lei de Deus. E o primeiro efeito que Deus fez nele foi expulsá-los do Éden. Vou matá-los dois, vou tirar a vida biológica dos dois, porque eu não posso voltar atrás. Não é que Deus diz assim: olha, eu queria voltar atrás, mas eu não consigo voltar atrás, porque eu já determinei na lei da natureza, que está ligada à lei bíblica, que quando o homem peca, ele está transgredindo contra essa lei, e essa lei vai punir ele. Veja, se você pecar, tu vai voltar ao pó, porque
Porque do pó tu fosses formado, e ao pó tu vai retornar, porque você quebrou esse princípio meu. Quebrou, vai ser pago. E como é que um pecador, ele paga a dívida com Deus, santos? Existem dois tipos de dívidas. Um homem natural que não serve a Deus, ele está vivendo na terra, está em transgressão contra a lei de Deus. Quando ele morre, a dívida natural foi paga dele. A outra não, a outra vai ficar. Porque quando o homem morre, ele não está mais ofendendo a lei de Deus. Não foi pago, irmãos? Como foi pago? Deus não tirou a vida dele. Quando Deus tira a vida do pecador, é porque a dívida foi paga. Mas isso não quer dizer com o ímpio e o incrédulo que quando ele morre ele vai ser salvo. Porque a dívida é paga nesse sentido. Ele não está mais ofendendo a lei de Deus. Mas para a eternidade vai servir. Por quê? Porque para entrar na eternidade, ele não pode entrar de todas as formas. Só entra através de Cristo. Já que ele não está com Cristo, é a segunda morte que ele vai ter. Que chamamos isso de segunda morte. O crente nasce quantas vezes? 2 vezes o crente nasce. Para morrer quantas vezes? 1 vez. Só morre uma vez, santos. Só morre uma vez. O ímpio não. O ímpio nasce 1 vez, o incrédulo. Para morrer 2 vezes. Vai morrer 2 vezes. A igreja não vai morrer 2 vezes, santos. Ela só morre 1. Mas o ímpio vai morrer 2 vezes. E isso é por causa do pecado. Porém, o profeta disse a seguinte expressão, irmãos. Salmos, Isaías 53, e verso 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites que o feriram, nós somos curados. Estava assistindo uma vez o filme Paixão de Cristo, aquele bem antigo, né? Do italiano, que ele tinha 4 horas de duração, o filme. E o filme rolando, a gente vê membros de igrejas cristãos chorando na tela, porque na hora que ele está apanhando e vai ser morto, aí os cristãos ficam chorando. O bichinho está sofrendo, ele não merece morrer. Eu vejo que expressões de cristãos. Ele não era para morrer. Eu estou com pena dele porque ele está morrendo. Não entendeu nada do que funciona, santos. Tudo bem que não é para nós estarmos rindo de uma morte, dando gargalhadas de uma morte de alguém, que é até falta de percepção, né? Mas da morte de Cristo, não é para nós darmos gargalhadas, mas éramos para estarmos felizes, vamos, com a morte dele. Felizes, porque ele morreu. Quando ele vai em direção à cruz, é a nossa vitória, não é a nossa derrota, não. Aí nós teríamos que estar confiantes. É como se nós quiséssemos assim, ó, vamos empurrar ele para a cruz logo, para que nós sejamos salvos. Então não é para estarmos rindo, mas é para estarmos felizes, porque ele está na cruz. Porque cruz significa vitória da igreja. Significa que os meus pecados estão sendo perdoados. A minha condenação foi cancelada, porque ele foi para a cruz. Eu tenho que entender isso. Então, quando o profeta usa essa expressão, que o castigo dele, ó, que nos traz a paz, é um castigo que traz solução. É uma surra que ele levou, tremenda, que os seus ossos foram esmagados, irmãos. A penetração dos chicotes romanos era de 3, 4 dobras, e na ponta do chicote tinha ossos, pedaços de ferro. E aqueles ossos, quando se encontrava com a carne, irmãos, não batia e saía não. Muitos deles penetravam na carne, e para que tirasse aquilo, eles puxavam, e quando puxava, vinha com couro, com a carne. Então Cristo sofreu horrivelmente na cruz. Os seus ossos apareceram, ficaram expostos, sangue derramado. Foi uma morte horrenda que ele teve, porque na noite anterior ele apanhou muito ainda, santos. Apanhou muito.
O texto diz que ele não suportou com a cruz. Não é porque a cruz era pesada, não. É porque ele estava no último estágio como um ser humano. Apanhou a tarde e a noite todinha, irmãos. O texto diz, quando ele foi levado para a frente das autoridades, que ele ficava calado, o caniço descia na cabeça dele. Fale com o rei, ele não está perguntando a você. E quando ele respondia, era outro soco e outra pancada que ele levava. Por que responde a ele? Veja que barbaridade. Eu apanho porque eu estou calado e eu apanho porque eu estou falando. Aí depois disso, leva ele para levar uma surra. Que surra foi essa? Que o número de chicotadas ultrapassou o limite, irmãos. Aí quando ele está levando a cruz, o que é que acontece? Ele cai. Caiu várias vezes. Aí o rapaz que ajuda, o Cirineu, ajuda ele, é por causa disso. Porque ele não ia conseguir chegar na cruz, lá no local do Gólgota, para ser crucificado. O médico disse que aquilo foi um ato tão brutal que o analista clínico disse: eu não sei como foi que ele chegou lá, na cruz, porque não tinha condições não. De tanto apanhar e de como ele apanhou, a forma brutal que ele apanhou, que o corpo dele ficou dilacerado totalmente, irmãos. Os ossos estavam expostos de tanto apanhar. E ainda vai ser agora crucificado. A dor insuportável, santos. E a posição que ele fica na cruz é para morrer. Morre com falta de ar. Nós chamamos de uma parada cardiorrespiratória. Os pés, um em cima do outro, com o prego, não deixando que ele se movesse. As costas na cruz, quando tocava, causava dores terríveis. É por isso que ele tentava sair da cruz, mas não conseguia, porque os braços não permitem que ele saia da cruz. A essa posição força o que é essa posição? Ela força dessa posição que ele estava. Força a respirar mais, acelerar mais a batida do coração, vai acelerando, porque ele não está aguentando. A posição dele é tão difícil de respirar que ele não aguentava de estar naquela posição. Quando ele tentava relaxar, não conseguia, porque os braços não permitiam. Então, a parada cardiorrespiratória foi a morte clínica dele. Veja que barbaridade. E diz que essa morte, Deus se agradou, Deus ficou feliz por vê-lo nessa posição. O meu sacrifício está sendo feito, eu vou matá-lo por amor a vocês. Então vocês têm que dar esse estágio de adorar a Deus, porque nós não entendemos hoje, né, Santos? Infelizmente nós não entendemos. A igreja não entendeu o que foi que ele fez na cruz. Porque se a igreja entendesse o que ele fez na cruz, irmãos, a igreja não fazia isso que ela faz com ele na terra hoje. Rejeita o que ele pede, o que ele manda, o que ele deseja. Aí Paulo mostra aqui, no desse livro de Efésios capítulo 1, a epístola, que esse plano, irmãos, de matá-lo foi perfeito. Aí quando o profeta Isaías esboça isso, é para você ter uma mentalidade do que foi aquilo. Aquele diretor de cinema, o Mel Gibson, ele diz que ele é um cristão da ala católica romana. Ele disse que analisou Isaías 53 por muito tempo. Ele levou isso para dentro da igreja católica. Ele era devoto de uma freira. E eles começaram a analisar esse texto de Isaías 53 e disse: eu acho que isso que é mostrado hoje não é dessa forma. Eu preciso externar isso para a humanidade, para que eles vejam, se não foi isso, mas chegou muito próximo disso. E eu vou fazer com que essa morte dele, do meu filme, seja a coisa mais real possível. Todos os atores do filme foram impactados pelas cenas brutais que o filme mostrou. Quando o filme começou a ser rodado, quando estreou no cinema, tinha pessoas que vomitavam dentro do cinema. Tinha pessoas que desmaiavam dentro do cinema quando viu a cena pela primeira instância, da brutalidade do que o filme produziu. Então eu vejo assim, irmão, se aqui não foi daquela forma, mas foi muito próximo daquela realidade, o que fizeram com ele. E quando o profeta descreve isso aqui, que ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído. O que é moído, bom? Pega uma carne e joga no moedor e vê como é que ela entra e depois como é que ela sai. Sai uma desgraça, todas as partes separadas, porque ele foi moído de fato. Então essa linguagem que o profeta usa é usada na forma de teologia, para mostrar a forma brutal que ele passou, santos. Isto informa que as nossas mentes
que grandioso trabalho sacrificial ele fez por todos nós como igreja, queridos. Porém, a mente dos eleitos passa do estágio de informações teológicas para o estágio de formação. Informação é isso que eu estou dando a vocês. O que é informação? É essas notícias que eu estou trazendo para vocês. E qual é a formação? A formação é quando você adere, quando vocês nutrem o que eu estou falando e aplicam isso. Eu acredito que foi dessa forma. O que é que nós podemos retroceder ou podemos avançar com relação a isso? Retroceder não, vocês têm que avançarem. A morte exige de Cristo que essa igreja responda a isso. E por que ela não consegue responder? Porque as pessoas pensam que ser cristãos é de uma forma nominal. Eu vou fazer as coisas quando eu quero fazer. Não é dessa forma não, santos. Ser cristão é uma das coisas mais sérias que tem na humanidade. Então, essa perspectiva paulina, quando ele escreve a epístola, ele quer mostrar que isto é uma realidade. O autor de Hebreus, que é altamente desconhecido da Escritura, porque ninguém sabe quem foi que escreveu a epístola aos Hebreus. No capítulo 10, e no versos 14 até o versos 17, ele fala assim, porque com uma só oferta, ele, Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de haver dito, ele disse, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis em seus corações, em suas mentes a escreverei, e de seus pecados e iniquidades não mais me lembrarei. Deus está dizendo que os teus pecados vai cair no mar do esquecimento. Se os pecados é aqueles elementos constitutivos que me lançam no inferno, Deus está dizendo, não mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, não há punição para vocês, porque os teus pecados foram perdoados pelo meu Filho. Eu não mais vou julgar. Esquecer quer dizer, não vou jogar na tua cara os teus pecados para te condenar, porque a obra que ele fez foi perfeita. Por que salvação não se perde? Porque Deus é perfeito. Por que salvação não se perde? Porque a justiça de Cristo é perfeita. Porque quando você diz que eu preciso fazer algo para ser salvo, é porque você está negligenciando a perfeição de Cristo, a perfeição de sua justiça. Aí você negligencia a própria justiça dele, porque você está dizendo que ele é um incompetente, ele não foi perfeito para me salvar, ele apenas possibilitou salvação. Jesus não possibilita a salvação de ninguém, ele as dá e as garante. Ao verso 39 diz assim de Hebreus 10, nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Veja como é diferente. Nós não somos como aqueles que creem que salvação se perde, que podemos recuar. Não, mas nós somos daqueles que cremos que salvação é um ato de Deus. Esse é os crentes, que creem que aquilo que Deus fez em Cristo, aquela punição, aquele martírio, aquela maldição foi para salvar a igreja. Essa é a realidade. Essa expressão, não somos daqueles que recuam para a perdição. O que isso quer dizer, santos? Então, se você acha que a salvação se perde, você não confia plenamente na obra de Cristo, é porque que os crentes verdadeiros creem para a salvação que foi dada a ele na cruz. Eu não tenho dúvida nenhuma da salvação da igreja. Porque eu não tenho dúvida? Porque eu não estou olhando para a igreja, eu estou olhando para ele. Porque se eu olho para a igreja é pecaminosa. A gente vê muitos escândalos aí, né? Como agora aconteceu, um pastor que estava envolvido em outros escândalos aí. A gente vê muitos escândalos. Aí você vai olhar, um homem desse é salvo, não se trata de salvação dele, porque ele é um pecaminoso, santos. Eu não estou dizendo que ele é ou que ele não é. Eu estou dizendo que não olhamos para o pecador, olhamos para Cristo. Agora, também sabemos que o homem que vive deliberadamente em pecados, ele não é um salvo de fato. Então, aqui, o pecado, ele não conta como isso. Mas Cristo, ele salva de fato
o pecador. A justiça e a misericórdia não competem entre si, irmãos, mas simplesmente elas convergem na cruz. As duas estão juntas, as duas são parceiras. Por que foi que Deus usou a justiça de Cristo? Porque Deus tem uma intenção de salvá-los. Por que Deus matou Cristo? Porque Deus tinha a intenção de salvar a igreja, o pecador. Porque o intento de Deus sempre funciona. Observem, no Antigo Testamento os filhos de Eli estavam em pecados. O texto diz assim, olha, o texto diz, Deus tem a intenção de matá-los. Coitado, vai matá-los, não tem para onde correr não. Se Deus tem a intenção de salvar, Ele vai salvar. Se Deus tem a intenção de matar, irmãos, ninguém pode salvar essa pessoa. Quando o braço do Senhor está estendido, disse o profeta Isaías, quem poderá pará-lo, irmãos? Quem poderá segurar para deter o braço de Deus? Se o braço vai descer para salvar, Ele salva. Ele não vai possibilitar, não. E se o braço vai descer para matar e condenar, ele vai ser morto e condenado. O texto diz, Deus tem um intento de matá-los. Aí o texto se cala. O que acontece depois, irmãos? Os dois filhos de Eli vão para a guerra. E os dois foram mortos. O mensageiro chega e diz, Eli pergunta, os meus filhos, ele fez, estão mortos. Então Deus cumpriu a promessa dele, vou matá-los, porque Deus não volta atrás, santos. Porque quando Deus quer salvar, Ele salva. Então não é essa a segurança que nós temos, porque Deus disse, eu lhe dou vida eterna. Não vou possibilitar a vida eterna, eu dou vida eterna. Então a justiça de Deus, ela é satisfeita. O pecado é punido em Cristo. A misericórdia de Deus é derramada e o pecador é poupado da punição de Deus. Não é por causa do sacrifício, é somente pelo sacrifício. Então Deus não está amando o pecador por apenas amar o pecador. Deus também ama o pecador por causa da justiça de Cristo. Os dois estão unidos. Como os reformadores costumam dizer, Deus não salva a causa da justiça, mas através da justiça. A causa não é a justiça, mas Ele salva através dela. É através da justiça que Deus salva pecadores. Então por isso que salvação é por obras. Em que sentido é por obras? Porque Deus quer que a justiça seja paga. Aí quando a justiça é paga, a misericórdia vai entrar, santos, porque ela já foi paga, então ela entra como um favor imerecido. Então é por causa disto que falo que salvação, no aspecto geral, é feito por obras da justiça de Cristo. Mas é doada ao pecador pela misericórdia de Deus, que repousa na justiça de Cristo. Então quando nós formos falarmos de salvação para o pecador, temos que ser sinceros com ele, porque é uma covardia muito grande da igreja quando ela oferece um produto ao pecador que ela própria não tem esse produto, irmãos. Ela não tem esse produto. Em dois sentidos ela não tem um produto. Primeiro, a salvação não é produto da igreja para ela dar a quem ela quer. Olha, Deus te ama. Veja que mentira, irmãos. Deus te ama. Deus quer te salvar. Olha o que ele está dizendo. Se Deus quer salvar, e um dos atributos de Deus é justiça, fidelidade, então Deus vai salvar. Mas Deus não está dizendo que vai salvar todos. Mas por que a igreja diz, Deus te ama e Deus tem um plano com você, Deus quer salvar você? Ela está mentindo. Primeiro, ela não tem a propriedade do elemento que é a salvação, ela não tem, por isso que ela é covarde. Ela dá aquilo que ela não tem, irmãos. Ela está dando uma coisa que não pertence a ela. Joel diz, a salvação é do Senhor, não é da igreja, é o produto da igreja. Essa é a primeira mentira, santos. E o segundo, a mentira que ele não conta como um pecador deliberado em pecados, ele consegue salvação, porque ele tem que ser honesto com ele. Você não é salvo hoje, mas quem sabe, né? No futuro. Deus salva dessa forma aqui, olha. É dessa forma que Ele salva pecadores, através da justiça de Cristo. O sangue de Cristo
escolhe pecadores para salvar. Pode dizer assim mesmo, escancare o verbo. Ele escolhe pecadores para salvar. Está escrito isso? Vou imitar, feito aquela senhora disse, né? De Gênesis a Apocalipse. Viu? Agora eu vou provar, viu? Efésios 1 e 3, como é que ele diz? Que foi dado antes da fundação do mundo aos eleitos. Os eleitos foram escolhidos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então, a eleição é que escolhe a alma que vai ser abençoada. Então, não é você que vai poder escolher a Deus, porque o que é entregue ao pecador hoje, a autoridade dele poder escolher. Porque confundimos livre-arbítrio com essa capacidade total para que o homem possa escolher a Deus. Ele não pode escolher porque ele está desprovido, irmãos. De quê? Da vontade, que ele não tem. A vontade não é aquilo que faz com que ele escolha a Deus. A vontade dele está morta, ele não tem vontade para Deus. Ele pode escolher, ele de fato escolhe, irmãos. Quando o pecador diz assim, olha, você quer Cristo? Ele vai dizer assim, não, eu não quero Cristo não. Ele não está escolhendo? Deus não deu a condição para ele escolher? Ele está escolhendo. Deus não está proibindo ele de escolher, não. Deus não está tapando a mente dele para que ele não escolha, não. A boca dele fazendo com que ele não abra para aceitar o evangelho, não. Ele não escolhe porque ele não quer, de fato. E isso não é o livre-arbítrio dele? Ele não está escolhendo? Deus não deu a capacidade para ele? Ele está escolhendo aquilo que ele quer escolher. E o que é que ele escolhe, o homem natural? As coisas naturais. Porque a parte espiritual nele não está morta. Essa parte que é a vontade que faz a escolha está morta. É por isso que ele não aceita Deus. Mas Deus está deixando ele aceitar. Ele aceita porque ele não quer aceitar. Ele odeia o evangelho na prática. Então, nessa perspectiva, ele está sendo condenado por Deus. A terceira observação que eu faço aqui no versos 10, que na dispensação da plenitude dos tempos. Essa expressão dispensação aponta para a administração soberana de Deus na história, irmãos. Não se trata de acaso. O que é um acaso? É uma coisa que a gente não tem domínio sobre a coisa que vai acontecer. As pessoas têm um costume de dizer assim, Jesus está às portas, Jesus pode voltar a qualquer momento, irmãos, prepara-te. Isso não é verdade, santos. Não pode ser verdade. Não existe acaso. Existe uma ordem programada de Deus, que ele chama de plenitude dos tempos, é isso que ele quer dizer. Então Jesus não pode estar voltando hoje, por exemplo. Não pode estar voltando hoje. Duvido ele voltar hoje. Duvido ele voltar amanhã. Não pode ser verdade isso, santos. Mas a igreja está dizendo aí fora. Deus pode raiar a qualquer momento. Prepara-se, rapaz, para se encontrar com Deus. Impossível, santos. Deus trabalha dentro dessa perspectiva que chamamos de plenitude dos tempos. Em Gálatas 4:4, quando o apóstolo escreve aos Gálatas, ele diz, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, aí Deus se manifestou. Ou seja, o que é plenitude? É o tempo correto, é o tempo apropriado de Deus, não é o teu não. Então Deus marcou no cronômetro dele, no Kairos, no Cronos não, no Kairos dele, que o dia do filho nascer seria aquele, o dia que Maria deveria parir deveria ser aquele. Então o dia é aquele, não vai passar não, nem é antes nem depois. Então não tem esse papo que está dizendo, é hoje que vai... Não é hoje não, santos. Algumas pessoas dizem, Cristo pode raiar hoje. Ele está quebrando esse princípio, porque a volta de Cristo tem um dia programado, tem um tempo determinado, irmãos. Aí ele dá aquelas pistas, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dar as pistas. Quando o homem da apostasia estiver, irmãos, o pecado estiver altamente daquela forma, eu vou dar a Satanás, Deus diz, todo o poder a ele, com prodígios e mentiras, para enganar as nações. Aí sim, o meu filho vai estar muito perto de voltar. Quando o filho da perdição se manifestar, aí Paulo diz no capítulo 2, que é o filho da iniquidade, sim,
aí o Filho de Deus está próximo de voltar. Mas se esses fatos e sinais não estão na terra ainda, então ele não está próximo de voltar, ou como se estivesse hoje ou amanhã, como a igreja tem ensinado. Esse ensino de que Cristo está às portas, como se ele viesse hoje, a igreja prega aí há décadas e décadas e décadas, e Jesus não voltou ainda, irmãos, por falta de compreensão da Escritura. Nós não temos que estarmos preocupados com o tempo da volta, não, queridos. Nós temos que estarmos preocupados em servir a Ele. E isso é que a igreja tem que estar preocupada. Eu estou preocupado, feito os adventistas do sétimo dia, que marcou a volta dele de 3 a 4 vezes. As pessoas vendiam. Imagina, irmão, a igreja disse assim: olha, Cristo vai voltar amanhã, um exemplo. Aí eles venderam tudo, venderam as propriedades e ficaram aguardando Cristo. Aí Cristo não veio. Olha que decepção. Aí fizeram isso pela segunda vez, não veio Cristo. A igreja adventista, fazendo falsas profecias. Eu não estou usando adventista por isso não, porque muitos cristãos fazem isso, não é só os adventistas. Então essa é a verdade. Eu não estou preocupado com a volta de Cristo, assim em tempo de data. Estou preocupado em servir a Ele bem. É isso que nós temos que estar preocupados. Aí Paulo mostra que essa expressão aqui não se trata de acaso, nem de evolução autônoma dos eventos, mas de um governo providencial e ordenado. Quando o cristão ele profere assim, né, então ele está altamente em desacordo com aquilo que Deus ele indica, que a palavra plenitude indica o momento exato determinado por Deus em todos os eventos que convergem ao cumprimento do seu plano. Aí Paulo quer dizer que também isso está dentro do cronograma de Deus. Esse aspecto da volta de Cristo está dentro do cronograma de Deus. Aí Deus tem 2 cronogramas, o Kairos e o Cronos. Essas palavras nós já conhecemos. Relógio marca minutos, segundos, horas, minutos e segundos. Cronômetro que marca. Mas esse não é o tempo de Deus, esse é um tempo nosso. Agora o Kairos, que é o tempo de Deus, ele marca tempos e épocas, os séculos, ele marca tudo isso aí. Para Deus não existe tempo, irmão. Tempo é uma coisa aqui do nosso mundo. Tempo para Deus não existe. A eternidade não tem dia, não tem tarde, não tem noite. Não tem um relógio lá dizendo: Senhor, já são 2 da tarde. Não tem isso não, santos. Tempo não existe na eternidade. Porque se existe tempo na eternidade, a eternidade não é eternidade, santos. O tempo é feito para os mortais. Não é para Deus e a classe divina. É feito para nós. Aí ele dá uma pincelada assim. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. E um dia, como 1000 anos, para ele tanto faz. O tempo está passando assim à frente de Deus. Ó. Passado, presente e futuro passando na frente dele. Para nós não, só presente. Ele já está vendo tudo que está acontecendo. Ó. Que não tem para ele tempo. Então Cristo pode voltar, um exemplo, fosse hoje ou amanhã, poderia ser rapidinho para ele, mas não pode acontecer dessa forma, porque Deus é coordenado. Deus é altamente coordenado. Há uma época exata, é isso que Paulo está dizendo aqui, com a dispensação da plenitude dos tempos, irmãos. Então, para que ele possa reunir em todas as coisas em Cristo. Então, essa expressão que ele usa aqui depois, para convergir nele todas as coisas. Essa palavra é reunir. Na língua grega carrega a ideia de recapitular, restaurar e colocar sobre uma única cabeça todas as coisas. É sobre ele. As coisas que estão desordenadas vão estarem ordenadas. Todas ordenadas. Principalmente a igreja, que está desordenada. Todo o cosmos vai ser ordenado. Todo o cosmos. A ordem está desordenada. Como assim? A alimentação está desordenada, os animais estão desordenados, os pássaros estão desordenados, a própria flora está desordenada, o ser humano está desordenado. Por que um animal ataca o homem? Porque está desordenado o bichinho, ele está altamente desordenado. Por que uma cobra pica o ser humano? Porque ela está altamente desordenada, santos. Você pega lá em Isaías, quando ele diz, depois que as coisas forem reordenadas, que a criança colocará a mão na toca da naja, não é isso? E ela não vai picar, meu irmão, porque ela não foi feita para isso, santos. O animal, ela reconhece o seu rei. O animal reconhece o seu governante, que é o homem. No Éden dá um entendimento que todos os animais se curvavam diante do seu gerente.
do seu governador, que era o homem. O homem é a expressão máxima de Deus. Os animais sabiam disso. Os animais sabiam disso. Mas depois do pecado, o que é que ocorre, irmãos? Ocorre que o animal não respeita mais o homem, porque está em desordem. A ordem cósmica está em desordem. Aí Paulo quer dizer aqui que ela vai entrar em ordem outra vez. Todas as coisas vão ser restabelecidas no cosmos, de fora para dentro. O universo vai ser restabelecido. A natureza vai entrar em conformidade com aquilo que Deus prescreveu. Vai estar em paz. Quando você vê essas coisas de maremoto, terremoto, esses acidentes naturais, é porque a natureza está respondendo, está em desordem, santos. Aí Paulo diz que tudo vai ser restaurado nele. Ele vai restaurar todas as coisas. Tudo vai ser restaurado, irmãos. Tudo vai ser restaurado. A morte não vai mais existir, porque ela vai ser colocada ponto final nela. O homem não nasceu no ponto final de Deus para morrer. O homem não nasceu para morrer eternamente. Aí isso vai ser onde? Reordenado aonde? Na igreja. O homem vai viver para sempre. Para sempre, irmão. Olha, se tem uma coisa que eu gosto, eu amo, é viver na terra, viu? Porque é uma bênção de Deus que Ele deu. A vida é uma bênção, irmão, de Deus, não é maldição não. Ela está em maldição por causa do pecado. Mas veja, uma pessoa que tem muito dinheiro na terra, ele vive bem. Vai para os melhores restaurantes comer a melhor comida, viaja para os melhores locais geográficos, os melhores hotéis. Veja, que coisa boa. Isso é coisa boa. Agora, imaginem quando a coisa for restaurada e é perfeita em Cristo. Todos vão ser do mesmo jeito. Maravilha. A terra entrará em ordem cósmica para o homem, porque ela foi feita para o homem. A terra foi feita para o homem. E vai ser bem reajustada. Aí Paulo diz que a salvação, fala da forma de salvar, fala da forma dessa estruturação cósmica de salvação, e agora ele quer mostrar que todas as coisas do final vão ser reorganizadas. Mas Cristo veio para restaurar a unidade cósmica, inclui as coisas nos céus, a realidade espiritual, anjos e ordens celestiais, as coisas na terra, a humanidade, criação, história será restaurada. Tudo vai ser restaurado, irmãos. Todos os seres humanos vão serem ressuscitados. Ímpios vão ser ressuscitados. Incrédulos vão ser ressuscitados. Os crentes vão ser ressuscitados. Todos eles, santos. A ordem vai ser estabelecida de novo. O dono da criação vai voltar e vai colocar tudo em ordem. Então nós aqui vemos que a obra de Cristo não é apenas individual, mas ela é cósmica, santos. Então o versículo 11 fecha dizendo assim: havendo sido predestinados, é assim que ele vai falar, essa palavra requer a salvação, não nasce da vontade humana, mas do decreto eterno de Deus. Predestinação significa Deus escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, sem base em méritos humanos. Não é por isso que a justiça, que é a obra do homem, não pode entrar? Porque ela quebra esse princípio de Deus. Como enfatizado por John Owen, um grande reformador da igreja, ele disse: a eleição é o fundamento inabalável da salvação, pois repousa na vontade imutável de Deus. Disse Owen. Os reformadores sabiam disso, mas parece que a igreja hoje não sabe disso não. Que ela repousa, irmãos. A predestinação não é maldição, é bênção de Deus. É bênção de Deus. O particípio que diz, havendo sido predestinados. O particípio está dizendo, está na voz passiva, indicando que o sujeito da ação é Deus. Deus é o objeto direto. O homem é o objeto indireto. O que isso quer dizer? Que o objeto direto, que é Deus, ele bate contra o objeto indireto. O objeto indireto sofre a ação do sujeito. O sujeito não sofre a ação do objeto indireto, porque ele foi feito para isso. O objeto indireto, ele sofre a ação passiva do sujeito. O sujeito é Deus. Deus é a ordem primária. É a primeira causa. O homem, sendo a segunda causa, ele sofre a ação da primeira causa.
O resultado, que é a última causa de Deus, que é o final, que é a consumação, que a predestinação vai colocar isso como ponto final, faz com que nós somos salvos pela instrumentalidade de Deus, não é pela vontade humana, santos. Então a reforma e os formadores entendiam isso dessa forma. Aqui Paulo não está descrevendo uma possibilidade, mas um fato consumado do decreto eterno de Deus. A predestinação aqui, portanto, não é previsão, santos, não é previsão, mas determinação soberana de Deus. Ele determina os fatos que anteriormente está na Escritura. Então, como é que ele faz isso? Ele colocou na Escritura, a raça humana conhece, a raça humana vai conhecer depois. Mas o fato de estar ali, apontando para o futuro, não indica isso, indica que ela já foi criada antes em Deus. A revelação escrita é apenas a manifestação da mente de Deus, que o futuro vai acontecer da forma que Ele quer, santos. Como enfatiza João Calvino, que diz: Deus não escolhe porque Ele prevê fé, mas o homem crê porque foi escolhido. Então ele foi escolhido não porque creu. Ele não foi escolhido por Deus porque ele creu, mas ele só creu, como disse Agostinho, porque foi escolhido. É altamente diferente. Ele só creu porque foi escolhido. Aí Agostinho disse isso, é um fator decisivo da eleição. Ele só crê porque foi eleito, porque sem a eleição ele não conseguiria fazer isso. Então a predestinação não ocorre dentro da história, santos, mas antes dela. Ela pertence à eternidade divina, não é uma decisão reativa do homem, não pode ser, não é condicionada por eventos futuros. Como assim? Deus está vendo no futuro que fulano vai se converter, Deus está vendo no futuro que fulano vai crer, aí aqui eu vou predestiná-lo, eu vou colocá-lo dessa forma. Não, Deus não vê nada não, santos. Deus é cego fora dele, Deus só consegue ver o que está nele. Deus não consegue enxergar nada fora dele, irmãos. Porque a história não ocorre fora de Deus, a história ocorre dentro dele. Ele é o escritor da história, é dele, que emana dele, é inerência dele, tudo de Deus. Quando você vê alguma coisa acontecendo fora de Deus, não é Deus, isso não é verdade, que todas as coisas acontecem dentro dele, a história é dele, ele que cria a história, ele cria os fatos. Se é bons ou maus, não interessa, santos. Ele cria todas as coisas. Não depende da resposta humana para que a predestinação aconteça. Ela é anterior à criação, antes da queda, antes da fé, irmãos. Isso significa que a salvação não começa no tempo, mas no conselho eterno de Deus na eternidade. Porque a salvação vem de lá para cá. E nós acreditamos que esta é a mensagem que Paulo tentou falar para os Efésios. A conclusão que ele fala: havendo sido os predestinados, não apenas uma afirmação doutrinária, é a revelação que a salvação está enraizada na eternidade de Deus, garantida por sua vontade soberana, executada infalivelmente na história e aplicada eficazmente aos eleitos. É a mensagem que ele deixa para a igreja, a conclusão que ele deixa: vocês têm que crer que isso é uma verdade. E se vocês não creem, demonstra aquilo que vocês estão perdidos. Vocês são perdidos se vocês não creem em Deus. Então Deus quer que vocês creiam nestas verdades. Ela repousa em Deus, santos. Então a Epístola aos Efésios, ela manifesta que isso estava na mente de Deus e fez com que a igreja conhecesse essas verdades. E quando nós conhecemos essas verdades, o que deve acontecer conosco, santos? Nós devemos repousar em Deus, tranquilizar-se em Deus que nós somos salvos e que as nossas vidas devem andar de acordo com o Evangelho, porque esse é o salvo, foi chamado para isso. Uma vida de um homem eleito, a vida de um homem predestinado não é viver deliberadamente em pecados, irmãos. Como Paulo disse, uma vida santa e uma vida irrepreensível. É crer que isso é verdade, porque isso é obra de Deus, santos. Vamos ficar de pé, irmãos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por essa tua instrumentalidade.
que o Senhor tem nos eleito, nos predestinado para sermos santos segundo a Tua vontade, Pai. A obra que o Senhor realizou na cruz, Senhor, foi uma obra perfeita, Pai, que não deixou nenhuma lacuna, nenhum espaço em aberto, mas que o Senhor salvou a Sua igreja. O Senhor vem salvando os Teus eleitos dentro da Tua plenitude dos tempos, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Abençoa a igreja aqui local, Senhor. Abençoa os membros que não vieram hoje também, Pai. Abençoa aqueles que estão com algum tipo de doença, enfermidade. Ajuda eles também, Senhor. Eu Te peço, Pai, todas essas coisas em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.